Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de História da Enfermagem. A aula de hoje vai falar sobre os instrumentos básicos de enfermagem, as habilidades que todos os enfermeiros precisam desenvolver já desde o início da graduação e durante toda a sua vida profissional. Nós podemos dizer que os instrumentos básicos de enfermagem são um conjunto de conhecimentos e habilidades que são fundamentais para o exercício de todas as atividades profissionais. Então, na verdade, os instrumentos básicos são necessários para qualquer profissão. Todas as profissões têm seus instrumentos necessários e os de enfermagem não são diferentes, nós precisamos desenvolver habilidades, desenvolver o trabalho em equipe, porque se nós olharmos, por exemplo, na figura ao lado, uma mão só não vai fazer diferença no desenho, mas quando se juntam todas, cada uma com a sua habilidade, cada uma com o seu, o seu comprometimento, a sua parte do trabalho, então a gente pode perceber que a figura junta e se forma um coração. E que isso não é feito sozinho, né? É feito com outras pessoas e utiliza vários tipos de habilidades. Esses instrumentos são necessários para o enfermeiro desenvolver suas funções básicas, que vocês verão mais para frente, em outras matérias também. A primeira, determinação do diagnóstico de enfermagem, elaboração e execução do plano de cuidados. Isso aqui vai estar inserido na sistematização da assistência de enfermagem, onde a gente aprende a coleta de dados, a história pregressa do paciente, quais são as comorbidades que ele tem, as medicações. Nós vamos fazer um exame físico detalhado, que a gente chama de céfalo-caudal, da cabeça aos pés. Vamos observar essas alterações, aquilo que está dentro da normalidade, para a gente poder traçar um diagnóstico do que aquele paciente tem, porque o enfermeiro também faz o seu diagnóstico. A gente não diagnostica doenças, mas nós diagnosticamos sinais e sintomas, e aí a partir disso, a partir daquilo que a gente detecta, a gente elabora e executa um plano de cuidados específico para cada paciente, de acordo com o que a gente observou. Então, a gente consegue fazer essas ações desenvolvendo as habilidades necessárias para os instrumentos básicos. Outras coisas que são prioridades e são básicas que todo enfermeiro deve ter é o espírito de liderança e de colaboração, de trabalho em equipe também. Então, tudo isso são funções básicas que os instrumentos, o desenvolvimento dos instrumentos básicos de enfermagem vão nos ajudar no dia a dia para sermos cada vez melhores profissionais. Estes são então os instrumentos básicos de enfermagem que todos nós enfermeiros devemos ter para poder exercer nossa profissão de forma mais adequada e prestar uma assistência melhor possível para o nosso paciente. Então, não é uma coisa isolada, cada um é interdependente, na verdade, do outro. Não podemos ter apenas uma qualidade dessas, nós temos que desenvolver todas essas habilidades. Tudo bem se a gente desenvolver uma habilidade um pouco mais do que a outra, mas todas elas nós temos que desenvolver. Então, se a gente observar aqui no nosso desenho, os instrumentos são a comunicação, planejamento, criatividade, destreza manual, método científico, trabalho em equipe, avaliação e observação. Isso é uma coisa contínua, não existe uma ordem para a gente desenvolver. E a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa graduação, da vida profissional também. Agora a gente vai detalhar cada item desse para a gente saber melhor, conhecer melhor o que significa e como desenvolver essas habilidades dos instrumentos que o enfermeiro necessita. Então, primeiro nós vamos falar sobre a comunicação, que é uma forma muito importante de fazer com que a gente entenda o que está se passando com o paciente,
com a equipe que a gente lidera e fazer com que eles percebam e recebam também as informações que a gente tem para passar. Então, a comunicação significa comunicar, informar, fazer saber, tomar comum a todos, né? Levar o conhecimento a todos e participar. Como nós vamos fazer essa comunicação? Ela deve acontecer de forma mais clara possível. A gente deve transmitir mensagens compreensíveis, livres de duplo entendimento, de erros, de dúvidas. Então, nós devemos conversar, nos comunicar com as outras pessoas, sejam elas pacientes, familiares ou outros membros de equipe, de forma com que todos entendam a mesma linguagem. E a comunicação ela é indispensável para que haja a interação entre o enfermeiro e a equipe profissional e a interação entre o enfermeiro e o paciente e vice-versa. A comunicação pode ser também não verbal. Muitas vezes o paciente não consegue falar, não consegue expressar o que ele está sentindo, mas por meio da comunicação não verbal a gente consegue entender o que é que está se passando e consegue prestar uma assistência mais adequada. Outra forma é o planejamento, que envolve então a elaboração de um plano de ação, como lá no comecinho a gente falou, eu falei para vocês que o enfermeiro elabora um plano de cuidados para o paciente, né? E essa elaboração desse plano de cuidados faz parte então do instrumento de planejamento. Aqui é um processo intelectual, a gente vai utilizar conhecimentos já prévios, científicos também, para a gente poder elaborar uma melhor proposta de atendimento para o paciente. E isso é uma determinação consciente, ou seja, a gente vai planejar, a gente não vai fazer de acordo com a nossa intuição, nós vamos fazer de forma consciente, de acordo com aquilo que a gente sabe que leva a um resultado adequado. Por isso existe essa etapa de planejamento, de pensar no que nós vamos fazer e não agir por intuição, não agir por impulso. Nossas ações no dia a dia elas devem ser planejadas cuidadosamente. E com o tempo, esse planejamento, com a nossa prática, no começo a gente pode demorar um pouquinho mais para realizar os planos de cuidados com os pacientes, mas com a nossa prática isso vai ficando mais fácil, a gente vai adquirindo melhor essa habilidade e vai sendo mais rápido e mais eficaz ainda. O planejamento envolve uma tomada de decisão precisa para que a gente preste uma assistência livre de danos. E o atendimento de enfermagem ele só é adequado quando tem um planejamento eficiente, quando a gente não age por impulso, quando a gente não age sem conhecer a causa, sem saber. Então, por isso que é necessário a gente desenvolver a habilidade para realizar o planejamento de forma eficaz e prestar uma assistência adequada, livre de danos, dentro dos princípios éticos. Próximo instrumento, a avaliação. Então, quando a gente traça um plano de cuidados, a gente observa o paciente, realiza o diagnóstico de enfermagem, traça o plano de cuidados, a gente precisa depois avaliar quais foram os resultados que a gente teve nesse plano terapêutico, porque às vezes, por mais que a gente faça tudo dentro do esperado, tudo dentro dos conhecimentos científicos adequados, cada indivíduo pode responder de uma forma diferente. Então, a gente vai avaliar no final do processo quais os resultados que a gente obteve com o nosso planejamento. Deu certo? Ótimo. Não deu? Vamos elaborar novamente outro plano terapêutico para esse paciente. É imprescindível que a gente realize a avaliação. E ela não deve ser feita só no final. Ela deve ser feita durante todo o processo, porque a gente verifica falhas de forma mais rápida, mais precisa, precocemente
e a gente consegue intervir antes de que o paciente tenha algum dano ou que ele não apresente a resposta esperada. A gente consegue intervir antes. Isso faz então a gente verificar o rendimento do nosso próprio trabalho, do trabalho da equipe, desenvolve a nossa aprendizagem no dia a dia. E a avaliação, ela não deve ser feita só do plano de cuidados. A gente tem que se autoavaliar também e avaliar a nossa equipe, como que ela está agindo. Então, essa autoavaliação, ela vai ser objetiva. Eu tenho que saber onde eu estou errando, eu tenho que admitir os meus erros e saber onde é que eu posso melhorar. Avaliar a minha equipe, se eles estão trabalhando em conjunto, se está todo mundo trabalhando certinho. Então, é uma avaliação contínua também. E avaliar o plano terapêutico. Então, são várias coisas que a gente avalia no nosso dia a dia. É uma avaliação contínua, diária. A gente nunca pode esquecer de nos autoavaliar, porque quando a gente avalia os nossos atos, a gente tende a reconhecer os nossos erros e melhorar a nossa profissão. O próximo instrumento básico é o método científico. Todas as nossas ações de enfermagem, elas devem ser pautadas em conhecimento científico, né? Como eu já falei, a gente não pode atuar de acordo com a intuição, de acordo com o que você acha melhor. Tem que ser baseada cientificamente. Tem que ter comprovação de que aquilo que nós vamos fazer vai funcionar. Por isso que a gente estuda durante a graduação, a gente lê artigos durante a vida inteira, livros, porque nós vamos resolver os problemas que a gente verifica no dia a dia com base em conhecimentos científicos. Nós não vamos resolver com base em conhecimentos empíricos. As fases para realizar o método científico, ela envolve a observação, que nós vamos falar daqui a pouco, a identificação do problema e a definição, que isso vai juntar para a gente fazer um diagnóstico, se for no caso do paciente, emissão de hipóteses ou teorias, a comprovação, essa comprovação, então, se a gente pensa que uma determinada terapia vai melhorar a vida daquele paciente, vai causar bem para ele, a gente precisa da comprovação científica, que já por outros trabalhos de outros autores, outros pesquisadores foram lá, fizeram aquilo que você pensa em fazer e falaram, não, vale a pena e tem comprovação, o paciente melhora. Envolve também o raciocínio lógico, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa em livros, pesquisa em artigos sobre aquele determinado problema e no final a gente faz a análise, que é a avaliação, e tira nossas conclusões para verificar se a terapêutica foi adequada ou não, se a gente precisa intervir de alguma outra forma. O importante é pensar e lembrar que o enfermeiro sempre deve agir baseado cientificamente. Nunca no que o outro fala. Isso daí é coisa dos vizinhos, coisa de leigo. Eles que vão indicar um chazinho, uma terapia qualquer, mas nós não. Nós vamos agir pautados em comprovações científicas. Próximo instrumento básico é a observação. A observação significa, então, olhar com atenção. Quando a gente vai fazer a nossa anamnese, que vocês vão aprender na matéria de SAI, que é a Sistematização da Assistência de Enfermagem, a gente tem a inspeção. A inspeção é a observação, é aquilo que a gente vai perceber se está dentro do parâmetro da normalidade ou não. Então, vamos olhar com atenção, examinar, inspecionar. E quando a gente quando a gente utiliza esse instrumento, que é a observação, a gente tem que saber o que é que a gente vai observar. Não vamos só olhar para o paciente e falar, tá bom. Não, a gente tem que olhar com atenção e saber o que procurar, o que perceber de diferente. Então, a expressão facial, por exemplo,
É a primeira coisa que a gente vê, né? E a gente observa no paciente. Então, se ele estiver com uma expressão de dor, a gente vai perceber, uma expressão de bravo, de impaciente, a gente vai perceber uma expressão calma, tranquila, aberta à comunicação, a gente também vai perceber. Então, é importante a gente observar bem a expressão facial. No corpo inteiro, a gente observa sinais de inflamação. Quais são esses sinais? Dor, calor, rubor e edema. Então a dor é subjetiva, né? Às vezes a gente percebe ela pela expressão facial, mas o rubor e o edema, que é o inchaço e a vermelhidão, a gente consegue perceber por meio da observação. Por meio da observação também a gente consegue perceber odores, porque a gente vai utilizar nesse instrumento também a visão, o tato, o olfato. Então, a gente observa o odor, por exemplo, de alguma secreção, de alguma ferida, da urina, das fezes. A gente percebe se tem alguma coisa fora do normal acontecendo com aquele paciente. A gente também observa aspectos de incisão cirúrgica, se é um paciente no pós-operatório, ou que a gente vai realizar o curativo em casa, né, para quem for trabalhar na UBS. Cor das secreções eu já falei, a gente observa o nível de consciência. Então, enquanto a gente está conversando, a gente, com o paciente, a gente consegue saber se ele está consciente ou não, qual é o nível de orientação dele, se ele sabe de que dia é hoje, que horas são, onde ele está. Enfim, uma infinidade de coisas que nós podemos observar, perceber com esse instrumento básico. O ambiente, se é um ambiente que está limpo, tranquilo, calmo, ou se é um ambiente tumultuado, o que a gente pode intervir ali. As exposições dos móveis também é importante a gente observar para evitar o risco de quedas, por exemplo. Nós observamos os relacionamentos interpessoais dos pacientes com seus familiares, da própria equipe nossa de saúde, da interação dela com os pacientes. Então, é uma infinidade de coisas que a gente tem que pensar quando a gente vai observar. E isso, como eu falei já, com o passar do tempo, nós vamos aprimorando esses instrumentos e as coisas vão ficando mais ágeis, mais fáceis. Então, quando vocês estiverem pensando no trabalho de vocês, quando vocês forem atender algum paciente ou forem no laboratório, observem a disposição, por exemplo, lá no laboratório de enfermagem, quando vocês forem, a disposição dos móveis, observem as características dos bonecos, nós temos vários bonecos diferentes lá, então alguns apresentam feridas, outros apresentam o material necessário para fazer cateterismo. Então, observem bem as características, já comecem a treinar este instrumento desde agora. Isso daí vocês podem começar a fazer. O próximo instrumento que vocês também já podem e devem começar a fazer é o trabalho em equipe. Então, vocês estão juntos em sala de aula, vocês podem trabalhar em conjunto, um ajudando o outro, para a gente ir treinando esse espírito de trabalho em equipe para quando sair da graduação. O trabalho em equipe é uma atividade coordenada e sincronizada, ou seja, cada um vai fazer uma parte de forma a ajudar o outro, a contribuir com a parte do outro. Não vai agir de forma isolada, sem se preocupar com o serviço do outro, porque todos nós temos a mesma finalidade, que é prestar uma assistência de qualidade. E isso não vai acontecer se cada um agir isoladamente, sem pensar no outro. Então, tem que ser um trabalho também sem atritos, por mais que de repente você não goste do seu colega, não é necessário, não é recomendado que fique um causando confusão com o outro. É recomendado que procurem resolver suas diferenças para trabalhar junto com a mesma finalidade, no espírito de união de equipe. E esse trabalho ele tem uma relação de interdependência, ou seja, o meu trabalho
de enfermeiro depende também do trabalho do técnico e do auxiliar de enfermagem ser realizado de forma adequada, porque se um falha na assistência, todos os outros vão falhar também, tá? Então, todo mundo deve agir da melhor forma para promover uma assistência adequada, e esse atendimento, essas ações devem ser divididas de forma equitativa, devem ser balanceadas para que a gente atinja o nosso objetivo final. Outro instrumento básico é a destreza manual, que é a capacidade para executar todas as atividades manuais que nós precisamos realizar no nosso dia a dia. Então, a enfermagem utiliza muito a destreza manual, que também nós vamos desenvolver com o passar do tempo, né? Cada vez a gente aprimora mais. Por que a gente precisa ter essa destreza manual? Porque o enfermeiro, ele funciona a veia, funciona acessos venosos, realiza coleta de exames também, realiza cateterismo vesical, realiza o cateterismo nasogástrico, orogástrico, enfim, uma infinidade de procedimentos curativos. A gente realiza procedimentos estéreis, procedimentos limpos. Então, a gente tem que pensar que para tudo nós vamos utilizar as nossas mãos, e para isso a gente precisa desenvolver cada vez mais a nossa destreza e a nossa coordenação motora para realizar os procedimentos de forma adequada. E esse desenvolvimento da destreza manual, ela vai acontecer conforme a gente vai treinando. Então, a gente tem um laboratório de enfermagem e a gente pode treinar a punção venosa, né? Então, aí vocês já começam a desenvolver essa habilidade. Já temos também o boneco para a gente treinar o cateterismo e assim por diante. A gente consegue treinar para colocar luva estéreo, né? Uma infinidade de habilidades que a gente já começa agora nos laboratórios, e vocês vão desenvolvendo cada vez mais depois nos estágios e depois continua desenvolvendo na vida profissional. E a gente começa a aprender, começa a desenvolver essa habilidade dos procedimentos mais simples para os mais complexos. Então, nós vamos começar de forma mais fácil, mais simples o treino, e depois o nível de dificuldade da destreza manual ele vai aumentando conforme a gente vai conseguindo evoluir nas nossas habilidades. Outro instrumento básico de enfermagem importantíssimo na nossa profissão é a criatividade. O enfermeiro trabalha com a criatividade praticamente 24 horas por dia. A gente tem que ter, então, a capacidade de criar, utilizar os nossos recursos de imaginação, não só para prestar assistência, porque eu já falei para vocês que a assistência ela tem que ser prestada, pautada no conhecimento científico, mas a criatividade para a gente criar cursos, para a gente ensinar, para a gente se comunicar com o paciente de diversas formas possíveis, com as crianças, de modo com que elas entendam. E isso é uma necessidade de todos os seres humanos, desenvolver a capacidade de criatividade, mas no enfermeiro ela tem que estar mais aguçada. A gente sabe que tem pessoas que têm uma criatividade maior ou menor, não tem problema, mas a gente precisa desenvolver cada vez mais a criatividade. E para finalizar, algumas considerações finais, que os instrumentos básicos, eles são interdependentes. Pensar sempre que a comunicação depende da observação, que vai depender do planejamento e assim por diante. Sendo que um instrumento vai reforçar a necessidade do outro. O que adianta eu fazer uma observação bem feita, mas eu não fizer um planejamento bem feito? Então, a minha observação, quando ela for bem feita, bem realizada, eu vou conseguir fazer um planejamento mais adequado. Então, um instrumento sempre vai reforçar o efeito do outro. Se eu não fizer uma observação, eu vou fazer um planejamento muito ruim, vou prestar uma assistência muito ruim. Então, a gente precisa fazer as coisas da forma
melhor possível para prestar nossa assistência para o paciente e lembrar sempre desses instrumentos no nosso dia a dia. E o resultado de quando a gente desenvolve as habilidades para realizar esses instrumentos na nossa prática profissional permite que a gente preste uma assistência melhor, mais adequada para o nosso paciente. A gente precisa lembrar sempre da elaboração da execução do plano de cuidados de forma adequada, lembrar que isso depende de outras coisas também, como, por exemplo, o trabalho em equipe, que tem que ser harmonioso, tem que ser com respeito, e isso vai fazer o serviço render mais. E quando a gente utiliza todos esses instrumentos básicos de forma adequada, a gente consegue resolver os problemas que aparecem no dia a dia de forma mais eficaz. E aqui pra gente pensar um pouco, refletir um pouco, uma frase do Ayrton Senna: eu sou parte de uma equipe. Então, quando eu venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma, termino um trabalho de um grupo enorme de pessoas. Então, para a gente refletir sobre o trabalho em equipe, sobre a necessidade de desenvolvimento das habilidades, porque aqui, quando a gente fala de vencer, a gente precisa pensar que o que é vencer para nós é prestar uma assistência de qualidade, livre de danos e da melhor forma possível para o nosso paciente. E que isso eu não vou fazer sozinho nunca. A enfermagem, o enfermeiro não trabalha sozinho. Ele trabalha junto com outras pessoas. E o seu trabalho é dependente até mesmo das ações realizadas pelo próprio paciente. Então vamos pensar, vamos refletir para a gente prestar uma assistência mais adequada lá na frente, quando vocês chegarem na parte da assistência, mas vocês já vão pensando e desenvolvendo essas habilidades a partir de agora. Quem tiver dúvidas sobre o conteúdo pode me procurar, me manda um e-mail ou me manda a dúvida na área do aluno, a gente conversa melhor a respeito. Um abraço a todos vocês e até a próxima aula.